Então, meus queridos, retornando ao nosso trabalho, ao nosso estudo, não é? De hoje, no estudo que estamos a fazer, no resumo da doutrina dos Espíritos, e já agora nós gostaríamos de relembrar que depois no final nós iremos perguntar, interpelar no grupo de trabalho sobre quais são os princípios efetivamente do Espiritismo, está bem? Então nós vamos encontrar aqui, no estudo que estamos a fazer, esses alicerces. E são esses alicerces que fazem parte dos princípios doutrinários. Portanto, nós começámos por falar aqui neste circuito de ideias as questões de Deus, que aí estão, depois a diferença entre o mundo espiritual, habitado pelos espíritos, e o mundo corporal, habitado também pelos espíritos encarnados, neste caso os homens encarnados, que é a situação em que temporariamente nos encontramos. Falámos sobre o mundo espírita, também que tem a ver com o mundo normal, primitivo, quer dizer, o mundo das origens, de onde nós retornamos do mundo espiritual para cá e onde nós voltamos novamente depois de cumprida a nossa tarefa na Terra. Os benfeitores também se reportam a dizer aqui o quê? Que o mundo espírita é um mundo pré-existente e sobrevivente a tudo. Julgo que estão lembrados em relação a essa questão. Depois, na última aula, abordámos as questões relacionadas com o invólucro que o espírito pelo qual é revestido, que tem a ver com o quê? Com o perispírito. Falámos sobre a constituição do homem e a constituição do homem faz parte dessa constituição o espírito propriamente dito, o corpo físico, que é a nossa indumentária aqui na Terra, e depois um chamado corpo espiritual ou perispírito, que é uma palavra nova cunhada por Kardec para fazer essa ligação entre o espírito propriamente dito e a matéria. Portanto, falámos sobre isso, falámos também sobre a constituição do homem, sim, mas que o homem participa de uma dupla natureza. Pelo corpo físico participa da natureza dos animais, do quais nós possuímos os instintos, e pela natureza espiritual ele participa da natureza dos espíritos. Pela alma ele participa da natureza dos espíritos. Portanto, nós temos dois corpos, como sabemos, um mais material do que o outro, não é? Porque o perispírito é também, para os espíritos, de uma maneira geral, um corpo grosseiro e tão denso para eles como este é para nós. E falámos também sobre o laço ou o perispírito, que envolve ou que limita o próprio espírito e que faz parte desse invólucro, é uma espécie de invólucro semi-material. E depois, por último, abordámos que a morte é a destruição do invólucro mais grosseiro, neste caso do corpo físico, que o espírito conserva o segundo invólucro, que é o perispírito, que nós aqui poderíamos inverter. O corpo primeiro é o modelo organizador biológico, que é o perispírito. Este termo, modelo organizador biológico, é o MOB, que é uma terminologia criada por Hernani Guimarães Andrade, que foi o criador da psicobiofísica no Brasil, em que ele identifica o espírito, atribui-lhe o nome de MOB, modelo organizador biológico. Então é muito interessante isso. E o que é que nós dissemos? Que nós, efetivamente, quando nós desencarnamos, largamos o corpo físico, permanecemos sempre com o corpo espiritual, ou com o perispírito, porque ele é para nós um corpo mais eterizado, é um corpo semimaterial, é invisível o perispírito para nós no estado normal. Falámos isso. Porque é no estado normal? Porque nós não temos faculdades permanentes para poder perceber e detectar os espíritos no seu estado normal.
Por isso é que nós não os vemos. No entanto, os indivíduos detentores de determinado tipo de faculdades conseguem perceber os espíritos, não é? Conseguem perceber a individualidade deles e relacionarem-se de uma forma mais direta com os espíritos desencarnados. Portanto, o que nós dissemos foi efetivamente isso e foi aqui que nós ficámos, certo? Portanto, para hoje reiniciar, onde diz o espírito não é, portanto, um ser abstrato, certo? Então vá, quem é que quer ler? Sim. O espírito não é, portanto, um ser abstrato, definido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, definido, que em certos casos pode ser apreendido pelos nossos sentidos da vista, da audição e do tato. Ok. Aqui nos traz o esclarecimento de que o espírito não é algo totalmente abstrato, a ideia que nós temos de um fantasma totalmente intangível e que de modo algum nós podemos perceber ele, mas salienta que nós, além de salientar a existência real dele, nos mostra que nós podemos compreendê-lo através de alguns dos nossos sentidos, não somente pela visão, podemos compreendê-lo pela audição, seja por efeitos físicos, pelas batidas, como propriamente se deu o início, né, de como Kardec teve contato com eles, pelo próprio tato, em casos de materialização, e isso naturalmente já prova que ele é um ser real, né? Todos esses fenômenos que nós somos capazes de perceber além da visão, já por si só já prova a existência do mesmo. Alguma colocação quero fazer aqui? Alguma dúvida nesta frase que aqui está? Está claro? É claro como a água límpida ou como a água turva? Às vezes a gente diz assim, não, se estiver claro é como a água límpida. Se houver ali alguma coisa que a gente não entenda, a água pode parecer ali um bocado turva. E para nós, é límpida ou é turva? Límpida. Ah, fantástica. Maravilhoso. Então vamos lá ver. Aqui a primeira frase, ela é muito importante. Porque quando aqui Kardec afirma o espírito não é, portanto, um ser abstrato e indefinido que só o pensamento pode conceber. O que é que nós percebemos à luz da doutrina espírita? Que os espíritos desencarnados são seres limitados, concretos. Portanto, não é um ser abstrato. Ele é limitado pelo seu perispírito. Ele tem forma. A ideia de espírito é inseparável da ideia de forma, pelo menos no grau de evolução em que nós estamos. A ideia de espírito é inseparável da ideia de forma. Portanto, quando nós falamos dos espíritos desencarnados, nós falamos de seres concretos. Porque eles estão individualizados por quem? Porquê? Pelo seu perispírito. É o corpo verdadeiro e real para os espíritos. Não é? Então, esse é o corpo. Portanto, o que é que nós vemos aqui? O espírito não é, portanto, um ser abstrato e indefinido, que só o pensamento pode conceber. Aqui, só o pensamento pode conceber. Quer dizer, só é possível falar de um ser indefinido e só é possível conceber isso pelo pensamento, não de uma forma verdadeira ou real. Fazemos entender? Não de uma forma verdadeira ou real. Portanto, a gente, ao falar dos espíritos desencarnados, falamos dos habitantes do mundo espiritual, das dimensões espirituais, e, portanto, ao abordar isso, os espíritos são limitados por um corpo. É normal. E, portanto, é esse corpo que os define e que os limita. Ok? Só é possível perceber ou dizer que o espírito é indefinido ou é ilimitado, como se fosse assim uma coisa, a gente pensar, olha, eu vou lá ao centro espírita e assim, é do centro espírita, é dos espíritos, será que os espíritos
vão falar assim? Vão aparecer? Não. Há a ideia, não é, de muita gente achar que os espíritos é como se fosse assim, sabe? Um lençol que se move, anda por aí, não é? Uma cabeça que parece só cabeça e que fala. Não. A coisa é real, é verdadeira e é concreta, ok? À luz da doutrina. E depois diz assim, é um ser real, definido, que em certos casos pode ser apreendido pelos nossos sentidos da vista. Em certos casos. Se ele em certos casos pode ser apreendido pelos sentidos da vista, nós estamos a falar de quê? De pessoas que são detentoras de mediunidade, de vidência e que podem naturalmente perceber a realidade do mundo espiritual. Fugazmente. Pontualmente. E quando elas podem ver os espíritos, e quando elas veem os espíritos, o que é que elas estão a ver? Estão a ver o corpo de Deus. Certo ou não? Estão a ver o corpo de Deus. Portanto, os espíritos podem se tornar visíveis à percepção do médium de vidência, por exemplo. Podem se materializar inclusivamente. Se eles se materializassem, se um deles se materializasse aqui, eu não preciso ter faculdades ostensivas para ver os espíritos materializados. Porque eu posso abraçá-los, posso tocar neles, posso pesá-los inclusivamente, posso cortar-lhes pedaços de cabelo, como as experiências que o William Crookes fez quando foi convidado pelo governo inglês para negar os fenómenos. E no livro dele, Factos Espíritas, ele comprova essa realidade. Porque ele trabalha com uma médium chamada Florence Cook, onde há um espírito que se materializa, que é o espírito de Katy King. Então ele pesa os espíritos, tira-lhe a pulsação, por exemplo, porque a médium, sendo uma médium de efeitos físicos, ela colabora com a emissão de ectoplasma para que o espírito possa, juntamente, através da sua vontade e da permissão do mundo espiritual superior, com a energia do ambiente e do próprio médium, revestir o seu corpo perispiritual e densificá-lo à dimensão da nossa percepção física. Entendemos? Por isso é que há inúmeros fenómenos de materializações relatados ao longo da história e que nós, com o auxílio do conhecimento do perispírito e das suas propriedades, nós vamos perceber e vamos conseguir compreender e explicar melhor toda essa componente. É como um cubo de gelo, não é? Que pode voltar ao estado líquido, o líquido virar gasoso, e portanto esses estados da matéria são reversíveis do líquido ao sólido e vice-versa, por exemplo. Isto é uma imagem tosca, mas apenas para nos ajudar a compreender daquilo que o perispírito é suscetível. Okay? Portanto, é um corpo maleável, expansível, entre outras propriedades essenciais para a nossa compreensão. Mas o que Kardec aqui está a explicar é que, efetivamente, em certos casos, os espíritos podem ser apreendidos pelo sentido da vista. Qual é a vista? É a vista espiritual para os médiuns videntes. Ou pode ser a vista física para os casos em que eles se materializam. Se materializasse um espírito, aqui todos nós o veríamos. Independentemente de termos faculdades ostensivas ou não. Entendemos? Portanto, os espíritos podem se tornar perceptíveis para nós pelos sentidos aqui da vista, da audição. E da audição é o quê? A faculdade auditiva. E do tato. E o que é isto? Do tato. Quer dizer que nós podemos ter a percepção dos espíritos, podemos ter e absorver a vibração, podemos absorver a vibração que eles transmitem, que nós recolhemos,
as sensações deles que se cruzam com as nossas e nós podemos ter essa percepção, podemos ter esse aspecto mais tátil, e esse aspecto de maior perceptibilidade das sensações que nós temos. Eu posso não ver os espíritos, posso não ouvi-los, isso não significa dizer que os espíritos não podem influenciar ou que não me influenciam e que eu não possa ter a sensação ou a presença deles junto de mim. Portanto, o que Kardec mostra aqui é que os espíritos são seres definidos, como nós dissemos, e eles podem ser apreendidos de diversas formas. Alguma dúvida aqui? Então vá, vamos continuar. Giovana, por favor. Os espíritos pertencem, certo? Sim, sim. Os espíritos pertencem a diferentes classes, não sendo iguais em poder nem em inteligência, saber ou moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores que se distinguem pela perfeição, pelos conhecimentos e pela proximidade de Deus, pela pureza dos sentimentos e o amor do bem. São os anjos ou espíritos puros. As demais classes distanciam-se mais e mais desta perfeição. Os das classes inferiores são inclinados às nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. E comprazem-se no mal. Nesse número, há os que não são nem muito bons, nem muito maus, antes perturbadores e intrigantes do que maus. A malícia e a inconsequência parecem ser as suas características. São os espíritos estouvados ou levianos. Ok. Então o que é que nós temos aqui? Bom, de uma forma resumida, ele fala das classes dos espíritos, pegando a comparação, digamos assim, com os espíritos superiores, né, perfeitos, e trazendo as outras classes que o que se diferencia é realmente a distância até nós chegarmos nesse patamar também. E o que caracteriza mais ou menos cada estudo. Obrigado. Sim, mesmo. Depois dá exemplos dá também exemplos de duas classes, que é dos espíritos puros e depois dos espíritos levianos. E os espíritos puros são aqueles que já são puros, não é? Têm a pureza de sentimento, têm o amor ao bem, como ele diz aqui, são mais conhecedores, têm um maior conhecimento que nós, porque estes espíritos aqui não são superiores só em moralidade às outras classes, são superiores também em termos intelectuais e inteligência. E depois temos os espíritos como nós, que ainda são orgulhosos, ainda são agarrados à matéria muitas vezes, ainda temos dentro de nós muitas vezes o ódio, o ciúme. E pronto, estamos aqui de reencarnar para trabalhar estas lacunas no nosso caráter. Ok. Então vamos tentar perceber. Sim, sim, Miguel. Sim, pronto, só queria fazer também, basicamente, não, sei, não é bem repetir, mas que o Allan Kardec acho que define aquilo que distingue a evolução dos espíritos, né, que são a inteligência, o poder, a inteligência, o saber, a moralidade. E nós vemos isso que, à medida que, desde as ordens primárias da evolução do princípio inteligente até ao ser humano, em que estas faculdades se vão desenvolvendo e que vão ficando mais notórias, digamos assim. Nós também podemos assim adivinhar o que é que segue a nós, digamos assim. E depois também que aquilo que os espíritos inferiores, onde é que eles se prendem dessa evolução, onde é que coisas é que eles se apegam e quais é que são as lutas que eles atravessam, no sentido que define também aquelas dificuldades que são características das fases iniciais de evolução espiritual. Pronto. E assim é como se faz a gradação de evolução do espírito e das dificuldades que ele atravessa, os conhecimentos que ele vai adquirindo ao longo da evolução. Pronto. E é só isso. Muito bem. Então nós precisamos aqui de maturar algumas ideias para que nós as possamos integrar devidamente. Primeiramente, Kardec diz assim: os espíritos pertencem a diferentes classes, não sendo iguais em poder,
nem a inteligência, saber ou moralidade. Portanto, há diferentes classes. Obviamente que se nós quiséssemos esquematizar melhor conforme a informação do Livro dos Espíritos, nós percebíamos o quê, primeiramente? Antes dessas classes, antes das classes, percebíamos 3 grandes ordens. Os espíritos de terceira ordem, ok? Os espíritos impuros. Os espíritos de segunda ordem, os espíritos bons. E os espíritos de primeira ordem, os espíritos puros. Dentro de cada uma dessas ordens existem classes. Então nós temos 5 classes nos espíritos impuros, dos de terceira ordem, que são os espíritos malévolos, sim, outros, os espíritos batedores e perturbadores, os espíritos levianos, os espíritos neutros. E existe mais uma classe. Os pseudo-sábios. Eu sabia, Érico, tu sabias. São os pseudo-sábios. 5 classes dos espíritos impuros, ok? Os espíritos bons, é da segunda ordem. Os espíritos bons. Porque há os pseudo-sábios e há os espíritos sábios. Os espíritos sábios é uma classe dos da segunda ordem. Segunda ordem, espíritos bons. E dentro dessa segunda ordem existem 4 classes. Uma delas são os espíritos sábios. Têm muito conhecimento em intelectualidade, em sabedoria, mas também têm valores morais. Mas a ideia mais proeminente deles é o aspecto do conhecimento. Eles sabem muita coisa. Ok? Mas há outras 3 classes, para além desta, que é os espíritos benevolentes. Outra classe, que nós precisamos tanto disso na nossa vida e desenvolver isso na nossa vida. Os espíritos prudentes. E há uma outra classe, meus queridos, que está no mais alto grau dessa segunda ordem. São os espíritos superiores. Espíritos superiores. Quando nós falamos, por exemplo, que o espiritismo representa a sabedoria dos espíritos superiores, nós estamos a falar de quê? Estamos a falar que os espíritos superiores integram essa classe. São espíritos que são superiores em quê? Em moralidade e em intelectualidade. Ok? Portanto, ao falar, por exemplo, dos espíritos superiores que integram a falange do espírito da verdade, nós estamos a falar de espíritos que integram essa classe. Então isto só para dizer o quê? Só para dizer o quê? Nos espíritos bons, nós temos 4 classes. Os espíritos superiores, que estão no mais alto grau dos espíritos de segunda ordem, os prudentes, os benévolos, amam, servem. O sentimento do amor e do bem é proeminente deles. E os espíritos sábios. Ok? E os espíritos de primeira ordem? Há uma classe única. Qual é? Os espíritos puros. Classe única. Repara, o que nos é apresentado pelos espíritos superiores, o que Kardec nos apresenta aqui, nesse esquema, que depois a gente vai ter a oportunidade de nos debruçarmos melhor a partir da pergunta 100 do Livro dos Espíritos, o que Kardec nos apresenta é para nós termos uma ideia, porque essas ordens ou essas classes não são ordens nem classes absolutas, entendemos? Obviamente, na medida em que nós evoluímos, a gente vai perceber, por exemplo, na nossa linha de evolução, que os espíritos superiores podem ser divididos em várias classes. E são espíritos superiores. Por exemplo, há uns mais evoluídos do que outros, por exemplo. Não é? Então, meus queridos,
se a gente voltar aqui a nossa vista para aquilo que nós estamos a estudar, o Kardec vai dizer depois, os da primeira ordem são os espíritos superiores que se distinguem pela perfeição, pelos conhecimentos e pela proximidade de Deus, pela pureza dos sentimentos e o amor do bem. Que nós não confundamos as explicações e os conceitos que aqui estão. Quando Kardec diz aqui, os espíritos superiores são os que se distinguem pela perfeição. Ele está a falar de quê? Dos espíritos puros. Aqui, espíritos superiores, conforme o que está escrito, é o que Kardec quer dizer, a ideia, o pensamento do codificador, ele está-se a reportar aos espíritos puros. Porquê? Nesta visão mais lata do conceito, são claramente os espíritos superiores, não é? Superiores porque atingiram o grau de angelitude, por exemplo. Mas é importante nós falarmos isso para não confundirmos a ideia que aqui está, está bem? Então, o que aqui diz é, ele distingue-se pela perfeição, pelos conhecimentos, pela proximidade de Deus, pela pureza dos sentimentos e o amor do bem. São os anjos aos espíritos puros. São os anjos aos espíritos puros. Está bem? Estão no mais alto grau da escala da intelectualidade, da sensibilidade, do amor. Por isso é que são anjos, são espíritos angélicos. Alguma diferença dos espíritos angélicos para os outros? Todos? Uma coisa que eles já não necessitam de realizar ou de fazer. É isso mesmo. Eles já não precisam de reencarnar. Já estão fora do ciclo das reencarnações. Já se libertaram. O que não significa dizer que eles não o possam fazer em missão. Muita delas sacrificial. Como Jesus é para nós um exemplo. Compreendemos? Então depois diz assim: as demais classes distanciam-se mais ou menos dessa perfeição. Todos os outros estão mais abaixo nessa escala evolutiva. Uns estão mais próximos dessa escala, que são os espíritos superiores, outros estão mais afastados. Todos os espíritos que pertencem à terceira ordem, por exemplo. Não é? Então, aqui é mostrar o quê? Os das classes inferiores são inclinados às nossas paixões. Portanto, a característica dos espíritos inferiores, dominante, o que é que impera? Impera o ódio, impera o ciúme, impera o despeito, impera a malvadez, impera o orgulho, impera a presunção, impera a inveja, impera o egoísmo, que é atroz. Isso é uma característica dos espíritos inferiores. Será a nossa? Será que nós já estamos nos espíritos de segunda ordem, espíritos bons? Ou ainda pertencemos aos espíritos da terceira ordem dos espíritos impuros? Não é para vocês responderem. Isto é para pensar. Nós poderíamos dizer assim, olha, no grau de evolução em que nós estamos, nós temos ainda características dos espíritos de terceira ordem. Porque ainda está em mim, ou reside em mim, de uma forma ainda dominante, estas imperfeições. Mas eu já desejo mais. Eu já aspiro a melhoria. Eu já me proponho ao trabalho interior. Eu já vou caminhando na luz do conhecimento para que essa luz ilumine o meu coração. Ainda está tão empedernido, tão fechado. Eu já anseio pelo bem. Eu já desejo esse bem. Eu já me consciencializo de quem eu sou. Apesar do meu passado de sombras, eu aspiro à luz. E é essa luz que vai nascendo gradualmente no nosso coração. Então nós poderíamos dizer assim, olha, Antero, então dessa forma a gente poderia criar até aqui uma classe intermédia entre os espíritos inferiores e os espíritos bons. No fundo,
é também uma classe onde nós nos encontramos. Nós estamos como se estivéssemos num processo de transição, não é? De largar essa materialidade para a conquista dos valores mais altos. Sim, Miguel. Só porque aqui o referencial são os espíritos puros, no sentido a nossa distância dos espíritos puros define, de certa forma, o nosso nível de evolução. E nós, não conhecendo as faculdades nem as virtudes de forma completa dos espíritos puros, porque temos essa ignorância, nós nunca vamos conseguir definir, ou seja, claro que podemos tentar entender e nem é útil, se calhar, isso. Ou seja, É útil, meu querido. Sabes porquê, meu amado? Ou seja, nós vamos sempre achar que os espíritos puros são menos do que aquilo que realmente são, porque as nossas imperfeições... Sim, mas nós podemos conhecer e conhecemos as virtudes dos espíritos puros. Sim, Qual é o exemplo que nós temos? Sim, Jesus. Nós encontramos o somatório da vivência no exemplo dessas virtudes em Jesus. O exemplo do Mestre, ele é a nossa bitola maior. Ele é a nossa regra. A regra áurea do universo é o amor. E Jesus é a expressão maior para nós no grau de evolução desse amor. Não conhecemos as virtudes dos espíritos puros. Podemos dizer assim, não conhecemos tudo o que eles realmente realizam e integram em si. Mas conhecemos qual é a escada que eles nos lançam e que nós temos que percorrer para atingir os planos da maioridade espiritual. Nós encontramos, não há nada de estranho. Uma vez chegaram ao pé de Chico Xavier e perguntaram para o Chico, um senhor, Chico, qual é o último? O conhecimento, assim, qual é o último? O Chico parou, pensou e disse assim, olha, a última é o Evangelho. Como se tivesse que haver alguma coisa, algum segredo, alguma regra qualquer outra que não nos tivesse sido dito ou ensinado pelo Mestre dos Mestres. Sim, a última é o Evangelho, que nós ainda vivemos tão distantes e tão longe. E há muita gente, infelizmente, que acha que a doutrina está ultrapassada. Então nós ainda nem sequer conseguimos vivenciar as lições de Jesus, da qual ainda estamos ou vivemos tão apartados e dizemos que uma coisa está ultrapassada. Uma coisa absurda, não tem razão de ser. A gente nem integra ainda, temos uma dificuldade tão grande vindo ainda à nossa característica, entendemos? Então, o que nós conhecemos dos anjos, temos um exemplo em Jesus, de tudo aquilo que Ele nos deixou. Porque Ele não veio falar alguma coisa, algum segredo do qual nós estejamos apartados. Agora, o conhecimento que o Mestre tem como Espírito Angélico, a gente ainda estamos ainda de baixo. Estamos vendo apenas a coisa na nossa percepção de baixo para cima. O que nós conhecemos em termos dos nossos registros está mais próximo da nossa materialidade e das zonas inferiores, e isso nós carregamos connosco e nós registramos por causa das nossas vivências do passado. Nós não temos ainda a cabeça para compreender coisas que estejam muito acima de nós. Nós não temos estrutura para perceber planos muito mais altos. Como é que os espíritos aí se movimentam, se realizam e operam através do seu pensamento em prol da humanidade ou das humanidades. Não sabemos. Nós conhecemos mais do nosso passado, das zonas inferiores, porque no fundo é dali que nós vimos. Nós vimos das zonas mais grosseiras. Nós não vimos do alto.
para baixo. Nós não vimos dos planos superiores, a não ser que alguém aqui. E aí nós não vamos discutir. Alguém aqui se considera já um espírito acima. Temos aqui uma mão no ar, mas eu fiz conta que não vi. Ok? Acima. Então isto só para dizer o quê? Que nós estamos ainda muito mais presos do ponto de vista da experiência e interior e dessa percepção às coisas do nosso passado do que aos planos da espiritualidade superior, muitos deles que nos transcendem ainda. Nós não temos cabeça, meu querido, para compreender outras coisas mais acima. Mas uma coisa nós sabemos, é que atingiremos a condição espiritual de Jesus, no mínimo. Podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. Ok? Então, ao reportar-nos aqui a característica dos espíritos inferiores é qual? A inveja, o ciúme, o orgulho e comprazem-se no mal. Certo? Há uns que se comprazem no mal. Nem todo o espírito inferior se compraz no mal. Há espíritos que se comprazem no mal e são naturalmente espíritos inferiores. Os espíritos pseudo-sábios ou os espíritos neutros. Se calhar nós temos ainda na nossa vida muito de neutralidade. Olha, quando eu posso fazer o bem, não faço. Isso já é uma característica inferior. Minha. Eu sou uma pessoa muito boa. Eu não faço mal a ninguém. E faz o bem? Não sabemos. Porque nós não seremos responsáveis apenas pelo mal que nós fazemos, mas pelo bem que poderíamos ter feito e não fizemos. A questão da neutralidade é uma característica de espírito ainda inferior. Porque os espíritos que integram os valores do bem, eles são destemidos naquilo que é importante fazer ou dizer. Eles enfrentam a multidão se for necessário. Eles opõem-se ao mal pelo exercício e pela prática do bem. Eles são um exemplo para nós, claramente. Então o que é que nós vemos aqui? Como os benfeitores dizem, nesse número há os que não são nem muito bons nem muito maus. É ainda uma característica de inferioridade. Não é? Nesse número, quer dizer, naqueles que estão abaixo da condição angelical, há aqueles que não são nem muito bons nem muito maus. Antes perturbadores e intrigantes do que maus. Olha, aqui está. Há espíritos que são perturbadores sem serem forçosamente maus. Mas tem aquela malícia, aquela intenção de perturbar sem que isso queira dizer que eles sejam espíritos malévolos. Característica dos espíritos malévolos. São espíritos que agem, que fazem mal com a intenção de o fazer, de gerar dor e de prejudicar, intencionalmente. Isso ainda está muito presente em que natureza do mundo? Os mundos primitivos. Os mundos primitivos, onde essa maldade ainda, não é? Existe ali muito presente. Embora a gente também consiga perceber, no mundo onde nós vivemos, espíritos que às vezes são altamente inteligentes, mas que agem no mal. Aplicam essa inteligência para o mal. O facto de serem altamente inteligentes não os acredita como espíritos equilibrados. Eles podem ter muito saber e muito conhecimento, mas são espíritos imperfeitos. Por causa de quê? Do exercício e da forma como aplicam esses valores. Para denegrir, para gerar perturbação, para prejudicar, para lesar, para criar confusão. São espíritos
tendencialmente votados ao mal. Ao mal. Esses não estão dentro da classe dos bons, então. Não, claro. Olha, querida, para estar dentro da classe dos bons tem que ter valores de bem integrados. Os espíritos sábios têm os valores do bem integrados, mas há uma predominância da intelectualidade deles, do conhecimento deles. Embora os valores do bem estejam muito integrados em todos eles. Fazemos compreender? Porque se não estiverem integrados, não seriam espíritos bons. Para ser um espírito bom, não basta saber. É preciso atuar e fazer. Isto para nós vermos também a natureza do mundo onde nós nos encontramos e conseguirmos ir fazendo uma pequena leitura daquilo que existe à nossa volta. É importante este conhecimento para quê, meus amados? Para que nós não nos confundirmos com coisas que nem tudo o que aparenta é. E nós, se não tivermos bem assente estas ideias, podemos ser facilmente confundidos. E até achar que almas que têm um grau de intelectualidade imensa, porque é verdade que a têm, mas que geram com esse conhecimento perturbação, inquietação, quer a nível individual, quer a nível, às vezes, de uma sociedade inteira. Por quem nós devemos de orar. Por quem nós devemos de pedir. Isso é um ato de caridade. Compreendes, querida? Então a gente tem que ter, a gente consegue perceber o grau de evolução da criatura essencialmente pelos valores do bem que ela possa integrar. Pela forma de lidar com os outros, do respeito, da compreensão, do entendimento, do amor, de ser uma alma benevolente, tendencialmente dotada para esse bem, que ama, que não guarda rancor, nem desejo de vingança, que não deseja, que só deseja o bem. Essa é a característica. Os valores do bem. Porque se tiver apenas os valores da intelectualidade e não estiver do bem, é um espírito de classe inferior. Há muitos espíritos encarnados nessa condição. E desencarnados também. Que habitam, sabem que planos? Os planos umbralinos. E os planos que são abaixo da crosta. Os planos umbralinos e os planos abaixo da crosta. Os planos das trevas, por exemplo, para não dizer mais. Altamente uma inteligência incrível, que sabem mais do que se calhar a reunião do nosso conhecimento aqui todo, mas que agem intencionalmente. Obviamente, a sua ação será sempre limitada àquilo que lhes é permitido. Não podem fazer tudo quanto querem, porque existem leis soberanas que nos governam e ao qual todos nós, encarnados ou desencarnados, estamos submetidos. Mas espíritos que agridem, que violentam, que limitam, que se colocam como almas, às vezes muito sabedoras e que são chefes de outros, que os dominam, que os envolvem e os dominam psiquicamente. Pois é, isso no mundo espiritual inferior existe. Porque a gente não pode subestimar, como diz Chico Xavier. Nós não podemos subestimar as trevas. Elas são muito bem organizadas. Os espíritos inferiores, com o conhecimento que eles têm, eles são muito organizados e que agem de uma forma deliberada e intencional para envolver o indivíduo ou o meio inteiro da sociedade. Há levas, há massas de espíritos assim para
gerar perturbação e problemas de várias ordem. Portanto, quando o Chico Xavier nos vem dizer isto é importante para quê? Para nós nos mantermos atentos. Temos que ser cautelosos, temos que desenvolver a prudência na nossa vida. Não é? Temos que conquistar essa prudência. Temos que nos aprender a defender pelo exercício do bem, pela prática do bem. Essa é a nossa maior defesa, meus queridos amigos. Essa é a nossa maior defesa. Sim. Sim, o espírito, mas é só uma pergunta que é, a moralidade também é um entrave ao progresso intelectual do espírito, no sentido em que ele não vai compreender certas coisas, ou seja, não compreender, por exemplo, o amor, não compreender algumas... Ou seja, não consegue ver no mundo certas leis, compreender certos fenómenos, porque também não tem esse desenvolvimento moral. E depois outra coisa que era só... ou seja, a sabedoria é como se fosse relativa. Um espírito inferior que tenha sabedoria pode dominar outro que seja ignorante, mas nunca vai poder dominar alguém que se equivale nos conhecimentos ou na moralidade, digamos assim, ou que se eleve nesse. Portanto, eles aproveitam-se, são conhecedores, mas vão aproveitar-se daqueles que são mais fracos, Da fragilidade. e da ignorância. E da ignorância. Sim, exato. Dominante, entendes, meu querido? Sim, sim. Ou seja, é limitado a ação deles àqueles que são... Aquelas almas que se encontram espiritualmente, mentalmente, em faixas inferiores. Sim. Entendes? Sim. Há um campo imenso de informação a esse nível. E a gente estudando primeiramente as obras de Kardec e depois pegando as obras de André Luiz, a gente vai ficar maravilhados com a riqueza de informações que nos são trazidos através da mediunidade de Chico Xavier, que não pode ser nunca subestimada. As obras de Chico Xavier são obras fundamentais que desdobram a codificação. É como se Kardec, se nós quiséssemos dizer assim, Kardec codifica. E as obras de Chico Xavier vão ajudar a descodificar, no sentido do desenvolvimento e de ampliação mais profunda dessas ideias, fazemos compreender. Então, ao nos inclinarmos aqui sobre esta questão, eles dizem, porque Kardec diz por fim, a malícia e a inconsequência parecem ser as suas características de quê? Dos espíritos perturbadores e intrigantes. Parecem ser a sua característica. Essa malícia, essa inconsequência. São os espíritos estouvados ou levianos. E nós não temos ainda leviandade. Não somos tantas vezes inconsequentes. Não brincamos às vezes com coisas sérias. Já estamos livres dessa situação de todo? Se calhar ainda não. Ainda se calhar encontramos dentro de nós esses aspectos que ainda gritam em nós, nessa leviandade. Curiosamente, se a gente for lá perceber o que é que são os espíritos levianos, nós vamos ver nessa classe uma fala de Allan Kardec, que está aqui no Livro dos Espíritos, lá mais à frente, a partir da pergunta 100, vamos ver a fala de Kardec caracterizando os espíritos levianos. E sabem o que é que ele diz? Para além da gente perceber essa leviandade, essa característica que ainda pesa na nossa economia moral, ele diz assim, olha, os espíritos levianos são espíritos, muitos deles, que são conhecidos com aqueles termos de gnomos, de doentes e de outros espíritos que agem de uma forma inconsequente, que é como se fosse uma espécie de classe de espíritos que estão e que dominam muito as florestas
e agem sobre os fenómenos da natureza de alguns que nunca encarnaram ainda na condição hominal e de outros que já encarnaram poucas vezes na condição hominal. Mas é como se houvesse essa classe de espíritos, se nós quiséssemos assim dizer, caracterizar, com aquela característica, espíritos que coordenam e que trabalham sob a égide de espíritos superiores, de espíritos maiores, mas que colaboram nos fenómenos da natureza, no campo da natureza mais variada. Assim, ai meu Deus, o que é que eu venho aqui a ouvir um centro espírita? Mas é verdade. É verdade. Há espíritos com essa característica. Estão ainda num grau de uma certa inferioridade em relação aos espíritos como nós, na generalidade, na condição hominal, mas que estão nessa transição, não é? Para mergulharem depois na condição hominal com reencarnações, digamos assim, mais claras, mais bem definidas. Então, quer dizer, há espíritos que colaboram nessa natureza e que aí estão. Colaboram nos fenómenos naturais, nos fenómenos da vida, da natureza, não é? Então é muito interessante. E eu estava-me a lembrar de um capítulo, vocês podem ir lá ver, do Nosso Lar. Há um capítulo do Nosso Lar, quando o André Luís vem à casa ver a ex-mulher, em que o Ernesto, a segunda pessoa, não é? Tomou o lugar do André Luís, porque o André Luís desencarnou, ele depois vai ver a casa e vai ver que está ali um homem. E ele enche-se de amor, depois foi tomado primeiramente por um choque, mas ele percebe que o Ernesto precisava de ajuda. Ele estava muito doente. Então, ele vai, o André Luís, socorrer-se de outros espíritos que vão à natureza e que vão falar com os espíritos que ali estão no meio da natureza para granjear recursos do ponto de vista de determinado tipo de elementos fluídicos que são retirados da natureza, que juntamente, unindo esses elementos fluídicos à água, o Ernesto foi tratado. O segundo esposo, não é? Da ex-mulher do André Luís, ele foi tratado. E nós vamos ver como é que esses espíritos ali trabalharam no meio da natureza, recolhendo da natureza, extraindo recursos fitoterápicos, fluídicos e energéticos, que depois, como se fosse uma espécie de cataplasma, de energia, não é? Ali contida, para depois ser aplicado na água que acabou por ficar ou por ser fluidificada e que o Ernesto tomou pela manhã e que começou a sentir-se efetivamente muito melhor. Então é muito interessante, porque quem tiver interesse em perceber melhor isso, então está lá um caso desses, e há outros casos nas obras de André Luís a respeito. Alguma dúvida aqui? Não há dúvida. Então vamos falar mais um bocadinho. Nosso Érico, por favor. Os espíritos não pertencem eternamente à mesma ordem. Todos melhoram, passando pelos diferentes graus de hierarquia espírita. Esse melhoramento verifica-se pela encarnação, que a uns é impostas como uma expiação e a outros como uma missão. Ok. Ele vai falar aquilo que já vimos debatido, né, que você explicou, no sentido de que há uma hierarquia e que todos os espíritos, eles, com o tempo, mesmo que às vezes eles quisessem acreditar,
O que é difícil de acreditar? Eles vão melhorar. Pois nós estamos aqui para desenvolver a fé racional. A gente vem de fora, traz uma série de ideias e de conceitos e a gente vem aqui, há uma palavra, uma frase que eu ouvi do grande amigo Raul Teixeira, em que ele dizia assim: o Espiritismo é uma doutrina altamente desestabilizadora. A gente pega na frase, desdobra a informação para nós entendermos que nós carregamos connosco uma série de hábitos, de crenças. E quando chegamos ao Espiritismo, como é que eu vou integrar estas ideias? Preciso de maturar, preciso de refletir, preciso de estudar, para que eu entenda melhor. E essa luz que eu vou receber vai ajudar a recompor dentro de mim as águas tumultuosas. Então a doutrina é muito interessante, porque ela vem-nos ajudar a pôr e traz-nos uma visão para nos colocar num lugar. E a gente sabe que não é fácil para muitos de nós. Nós já ouvimos pessoas aqui dentro desta casa que a coisa mais difícil que tiveram que integrar, e depois com o tempo a coisa foi se integrando e a pessoa foi entendendo, era a questão da reencarnação. Não entendia a questão da reencarnação. Era uma coisa tão difícil. Mas pela perseverança da pessoa, pelo estudo que ela foi fazendo, ela foi devagarinho integrando a ideia, fazendo-nos compreender. A mesma forma, meu querido, em relação ao que tu disseste, que é perfeitamente normal, tranquilo, não te inquietes com isso. Aquilo que nós trazemos do nosso passado é às vezes uma ideia que está ainda muito nublada, pouco clara, e a gente chega ao Espiritismo e leva ali como se fosse um baque. Assim, espera lá. A gente às vezes até pode dizer, mas será mesmo assim? Como os Espíritos dizem. Porque eu pensava que era. E o nosso problema é quando nós somos muito teimosos. Porque se a gente somos muito teimosos, não temos campo aberto para alterar esses padrões que estão em forma de registro muito profundos dentro de nós. Entendes, meu irmão? Mas ao mesmo tempo que às vezes a gente pensa que eu falo assim porque é na visão, né, na visão global que as pessoas falam. Mas ao mesmo tempo nos ajuda a ter um pouco da visão de Jesus quando ele olhava para todos igualmente. No sentido de que para alguns, né, tipo, ele andava com algumas pessoas que para algumas pessoas podiam ser erradas, né, como o pessoal diz. Mas você vê que ele conseguia olhar para todos, né, da mesma visão, porque ele sabia, no fundo ele sabia, né, que todos iam chegar pela mesma visão. Meus queridos, vamos ficar hoje por aqui. Na próxima semana, se acharem bem, nós vamos repisar este ponto que foi lido. Pode ser?